Veja bem aqui, vou mostrar sobre a prótese sobre o intermediário, mas só para já ficar bem tranquilo na memória nossa, como que é feito isso? Olha, então tem um implante, imagina bem aqui o meu implante, do exemplo lá que eu dei o meu 46, onde ele estava com um cicatrizador. Eu vou remover esse cicatrizador. Na live passada eu falei sobre moldagem, então a gente vai moldar, eu vou usar um transferente de moldagem aí sobre esse implante. Então a gente vai usar o transferente, vou moldar o implantezinho ali, tirei o cicatrizador, vou moldar esse implantezinho. Ah, eu fiz a moldagem, então vamos lá. Como que a gente faz? Eu apertei aqui o meu transferente de moldagem, vou aqui com o meu material de moldagem, olha só, removo esse material de moldagem e vou colocar agora aqui o análogo. Tinha mostrado também sobre o componente protético que é o análogo. E aí esse análogo é adaptado ali, veja, eu acabo fixando o análogo, eu faço aqui a gengiva artificial e logo depois a gente vasa o gesso. Então, ó, mais uma vez, vou repetir aqui para acompanhar. Vamos lá. Vamos repetir aqui, ó. Então eu tenho o meu cicatrizador e aí vou tirar o cicatrizador e vou colocar o transferente correspondente àquele implante. Então o exemplo nosso, imagina que fosse um hexágono interno 4.0. Eu vou pegar um transferente HI 4.0 e vou parafusar ali. E aí feito isso, veja, eu vou realizar o processo de moldagem. Lembra que na aula de moldagem eu falei que a gente acaba tendo que colocar uma resina aqui para evitar o giro desse transferente aqui. Então aqui não tem essa resina, então a gente deve estar colocando. E aí logo depois eu faço a moldagem, removo aqui o parafuso de fixação para eu conseguir capturar esse corpo do transferente, venho com o meu análogo, olha, tem o meu análogo, e vou parafusar esse análogo no meu transferente. Então aqui é o parafusamento. Feito isso, eu venho e faço a gengiva artificial. Quem não assistiu a aula de moldagem, vai lá, assiste que tem o passo a passo de como realizar a moldagem. E aí eu vaso o gesso, e aí agora eu tenho o meu modelo aqui, ó. Tenho o meu modelo propriamente dito. E aí o que a gente vai fazer? Vou pegar esse modelo e vou trabalhar agora com um provisório, se eu quiser, existe um componente protético de provisório, ou eu vou já direto trabalhar aqui no definitivo. Vamos dizer que você quer fazer algum condicionamento tecidual, e aí você vai trabalhar com provisório. Então existe o UCLA, eu mostrei para você que eu tenho UCLA calcinável, totalmente calcinável, ou UCLA que ele é calcinável, mas com aquela cinta metálica. Mas tem uma UCLA que ela é toda de titânio, olha. Essa UCLA de titânio, ela serve para provisório. Então é a mesma coisa, só que ela é, o material é diferente, ela é de titânio, onde eu posso estar trabalhando com esse material aqui, e aí eu posso cortar o excesso para eu travar aqui um provisório. Eu cortei aqui o excesso e vou encaixar um provisório sobre o meu implante. Meu paciente já sai feliz ali da vida com um provisório já em função, que já vai ajudar ele tanto na estética em função, dependendo do caso, ok? E aí eu venho aqui, olha, vou agora fazer o definitivo. Lembra do UCLA com cinta metálica? A gente optou pela UCLA com cinta metálica para evitar qualquer distorção na adaptação da cabeça do meu implante. E aí eu venho, esse UCLA é feito o enceramento, logo depois a fundição e a aplicação da porcelana. Então isso daqui é o meu modelo de gesso, onde eu vou, esse é o passo a passo que a gente acaba seguindo. Eu vou escolher o UCLA, como eu já mostrei aqui para vocês, vou fazer o enceramento, a fundição e a aplicação da cerâmica. E aí, feito isso, eu venho aqui para, como eu mostrei para vocês lá, eu pego agora aquela peça e coloco na boca do meu paciente. Tudo bem? Então aqui quero mostrar agora para vocês com a prótese sobre um intermediário. Então mostrei agora, você entendeu o processo todo para fazer um trabalho com a prótese unitária direto na plataforma do meu implante. Agora você vai entender quando a gente trabalhar aqui com o intermediário. Veja bem aqui, eu tenho um intermediário que normalmente na região anterior a gente coloca um implante Cone-Morse. E aí tem uma dificuldade aqui para a gente escolher esse intermediário, porque a gente acaba trabalhando com o munhão. E aí qual que é a medida desse munhão? Qual que é a medida desse munhão? Vou mostrar aqui para você. O munhão ele tem algumas medidas entre diâmetro e altura. Se você observar aqui, ó, eu tenho munhão
de altura 4 e altura 6. Diâmetro 3,3, algumas empresas colocam diâmetro lá de 3,5, e eu tenho o meu munhão de altura 4, altura 6 e diâmetro de 4,5. Então tenho duas alturas aqui no exemplo que eu estou dando, ó, de 4 e de 6. E tenho duas medidas de diâmetro, de 3,5 e de 4,5. E aí a gente vai acabar escolhendo esse componente protético intermediário, principalmente de acordo com a região que a gente vai estar trabalhando ali. Então, por exemplo, se eu trabalho em região de incisivos inferiores, laterais, eu acabo usando o UCLA com diâmetro reduzido. Espaço interoclusal reduzido, eu acabo usando também esse UCLA de altura 4. Então a gente tem que saber como e qual é a possibilidade que eu vou estar utilizando esses tipos de componentes protéticos. Então, normalmente a gente acaba utilizando esse UCLA aqui, ó, esse maior, quando a gente trabalha em região de molar, esse diâmetro maior aqui. Aí eu posso usar a altura 4 ou a altura 6, dependendo do meu espaço protético aí para essas regiões. E aí esse UCLA aqui, ó, de diâmetro 3,5, a gente acaba trabalhando, esse munhão, desculpa, UCLA, o munhão de diâmetro 3,5, a gente acaba trabalhando onde eu posso dizer que a gente usa muito para a região de pré-molar para frente. Todos os dentes de pré-molar a gente acaba utilizando. Aqui a gente só usa na região de molar. Então, munhão de diâmetro maior, 4,5, a gente usa em áreas de molares. Munhão de diâmetro reduzido, a gente acaba trabalhando na região de pré-molar. Vou mostrar um caso aqui, região de pré-molar, a gente trabalha incisivo lateral, incisivo inferior, incisivo central, a gente acaba optando por esse diâmetro aqui, e aí dependendo do espaço protético, a gente pode, principalmente na região de pré-molar, a gente pode trabalhar de 4 ou 3,5. Normalmente, na região anterior, região de incisivos, a gente acaba trabalhando com diâmetro, com altura 6. Tá? Então, assim, só para para eu fazer um apanhado geral aqui, esse daqui, ó, maior, região de molar. Dependendo do espaço protético, eu posso trabalhar com altura 6 ou altura 4. Esse daqui, ó, esse daqui é o principal que a gente acaba trabalhando nas demais regiões. Então, tanto de pré-molar, canino, incisivos, a gente usa esse daqui, tá bom? Com altura 6. Só em região, às vezes, de pré-molar, onde o espaço protético é reduzido, que a gente acaba utilizando esse daqui com altura de 4, ok? Então vamos lá, olha, esse daqui é um exemplo, ó, onde foi colocado esse componente protético. Ó. Uma outra característica quando a gente trabalha com o munhão é que o munhão a gente usa esse componente protético e quando a gente coloca o munhão na boca do nosso paciente, a gente acaba trabalhando com o provisório. Eu mostrei ali para você agora, quando a gente tem o UCLA, quando a gente vai fazer o UCLA, ou seja, a prótese direto na plataforma do meu implante, normalmente a gente pode fazer até, dependendo da região, sem provisório mesmo, já coloca o definitivo ali. E aí você não faz um condicionamento tecidual, dependendo da exigência estética do paciente, a gente acaba tendo que fazer. E eu dei o exemplo ali que tem aquele UCLA provisório, né, aquele cilindro provisório, que você pode ser ajudado para estar fazendo esse tipo de trabalho. Então a gente acaba usando o UCLA para a gente estar fazendo o UCLA com o cilindro provisório para estar fazendo a minha prótese provisória. Aqui, olha, aqui todos os casos quando a gente trabalha com munhão, a gente acaba fazendo a prótese provisória. Olha só o formato desse tecido, veja bem aqui. Mas antes a gente acabou fazendo uma prótese provisória ali, tá bom? Então é dessa forma que a gente trabalha. Só que uma outra questão também, quando a gente trabalha com esse componente protético aqui, olha, eu tenho que saber a medida da cinta, porque esse término aqui, ele deve ficar, término do assentamento da minha prótese, ele deve ficar subgengival. E a gente tem medidas diferentes aqui de cinta. E essa cinta, dependendo da empresa, pode variar aí de 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Então eu tenho essa variação dependendo da altura do meu transmucoso. E aí isso daí vai ser importante também na escolha desse componente protético. Então olha só que interessante. O munhão, quando eu trabalho aqui com o munhão, ó, vamos voltar aqui.
Quando eu trabalho com munhão, eu tenho que escolher não apenas a altura, mas também o diâmetro e também a altura de cinta. Então, olha, a área de retenção da minha prótese eu tenho a altura e diâmetro, e a área de transmucoso eu tenho a altura de cinta. Então são 3 medidas que eu preciso verificar. Medida de altura de cinta, diâmetro do meu componente protético e a altura do meu componente protético. Então, por isso, quando a gente trabalha com implante Cone-Morse, tem muitos dentistas que não gostam de trabalhar com esse tipo de conexão protética por conta da dificuldade de escolher o componente protético ideal. Qual que vai ser o munhão que eu devo estar falando aqui, que eu devo estar utilizando ali? Mas agora eu estou te mostrando de uma forma bem simplificada como escolher. E olha só, região de pré-molar para frente, você pode trabalhar aí com 3,5 por 6. 3,5 por 6. Ah, mas se um premolar tiver um pouco espaço interoclusal, você pode trabalhar aí com 3,5 por 4. Então, simples assim, você pode trabalhar aí com esses componentes protéticos. E aí o tamanho de cinta vai depender do transmucoso. Eu posso mostrar para você aqui como que a gente escolhe um transmucoso desse tipo de componente. Tá bom? Então toda vez quando a gente coloca um munhão aqui, ó, coloca um munhão, eu já pensou você colocar um munhão, você vai deixar esse munhão na boca do paciente, vai deixar ele embora? O paciente está com uma prótese provisória ali, e aí como que você vai colocar a prótese provisória removível nesse paciente? O munhão não deixa mais você colocar essa prótese removível. Aí você, meio que obrigatório, você vai acabar tendo que fazer uma prótese provisória ali. E essa prótese provisória vai te ajudar bastante no condicionamento tecidual, vai dar ali uma estética muito mais favorável para o seu paciente.